Seja bem-vindo ao canal Matemática com o professor Luiz Moraes. Dando sequência no curso de funções, Fundamentos da Matemática, aula número 2, parte 2, funções. Domínio, contradomínio e imagem de uma função. Bem, até agora nós só falamos o que era uma função, agora nós vamos aprender quais são o domínio, qual é o contradomínio, a imagem, porque depois nós vamos aprender várias coisas a respeito das funções, tá certo? Então é importante que você fixe bem esse aprendizado de domínio, contradomínio e imagem, que isso aqui vai todo o resto da sua vida, tudo quanto for função que você for imaginar, tá certo? Então, seja a função A em B, o conjunto A, ele denomina-se domínio da função. Então, o conjunto A é o domínio. O conjunto B denomina-se contradomínio da função. E a imagem da função, o que é a imagem da função? A imagem da função é cada elemento y do conjunto B que faz associação ao elemento x do conjunto A. Então, ele se denomina função. Vamos explicar com um exemplo aqui. Um exemplo aqui. Dados os conjuntos A igual 0, 1, 2 e 4 e B 0, 2, 4, 5 e 8, dados pela função y igual a 2x ou f de x é igual a 2x. Y ou f de x nós já aprendemos que é a mesma coisa. A gente fala mais em y aqui, que é para entender que os elementos do conjunto B é o y, que é resultado dessa função aqui, f de x igual a 2x. Então, o que é o nosso domínio? O nosso domínio vai ser o caso aqui, o grupo A. Conjunto A, 0, 1, 2 e 4 é o domínio. Enquanto que o conjunto B, 0, 2, 4, 5 e 8 é o nosso contradomínio. Isso já ficou claro, né? Conjunto A, domínio, conjunto B, contradomínio. Agora, através da função, nós vamos saber qual é a imagem. Então, foi dado o conjunto, agora vamos colocar ele em forma de diagrama. Diagrama do conjunto A, 0, 1, 2 e 4. E o conjunto B, 0, 2, 4, 5 e 8. Então, o que acontece? O conjunto A, que é o 0, 1, 2 e 4, ele é o que? Ele é o domínio da função. O conjunto A é o domínio. E o conjunto B, que é o 0, 2, 4, 5 e 8, o que ele é? O que ele representa? Ele é o contradomínio da função. Bom, agora, o que é a imagem? Vamos subir um pouquinho aqui. Ora, observe, a função ela é dada por y igual a 2x, certo? Y igual a 2x. Logo, na hora que nós começarmos a substituir esses números aqui do conjunto domínio, nós vamos encontrar a sua imagem, tá certo? Então, nós vamos fazer primeiro, y é igual a 2 vezes 0, primeiro 0. Então, y é igual a 0. Se o y é igual a 0, que é o que corresponde? X é 0, y 0. Aí, nós temos o próximo número, que é 1. Então, nós vamos substituir o x aqui por 1. A gente vai encontrar o y. Então, o y vai ser igual a 2 vezes 1. Y vai ser igual a 2. Então, o próximo correspondente ao 1, ou seja, a imagem do 1 é o 2. Então, a imagem desse 0 é o 0, a imagem desse 1 é o 2. Bom, o próximo agora é o 2. Então, vamos fazer lá. Y é igual a 2 vezes x, y é igual a 2 vezes 2. Y é igual a 4. Então, a imagem do 2 vai ser o 4. E por fim, nós vamos pegar o último número, que é o 4, 2x, 2 vezes 4. Y vai ser igual a 8. Então, a imagem do 4 é o 8. Ok? Então, nós já terminamos. Todos os elementos x têm os seus correspondentes y. Então, nós já podemos dizer que o conjunto imagem, ele é formado pelos números 0, 2, 4 e 8. Percebe? Então, o que acontece aqui?
você tem o conjunto A, que é o domínio da função, é o x. Você tem o conjunto B, que é o contradomínio. Observe que no contradomínio existe o número 5. Ele não se relaciona com nenhum elemento do conjunto A. Então ele não é a imagem de nenhum elemento. Entenderam? Então é o seguinte, vamos definir para gravar na cabeça. A forma de você gravar é a seguinte, ó. Elementos x do conjunto A é o domínio. Elementos y do conjunto B é o contradomínio. E os elementos y relacionados com os elementos x é a imagem. Ok? Vocês podem guardar dessa maneira. X domínio, y contradomínio. O resultado da função, que é o que relaciona o x com o y, é a imagem da função. Vamos fazer alguns exercícios daqui a pouquinho. Bom, então eu vou colocar um exercício aqui na tela. Vocês deem o print da tela, tentem resolver, depois vocês acompanham aí o resultado, ok? Exercícios. Considere o conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a relação de correspondência, ou seja, a regra para essa relação de correspondência é y vai ser igual ao x mais 1. Escreva o domínio, o contradomínio e calcule a imagem desta função. Então dá um print aí na tela e tente resolver. Depois você só confere aqui. Então vamos lá. Voltei. Resolução. O domínio vai ser o quê? Vai ser o conjunto A. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Esse é o domínio. E o contradomínio? O contradomínio é o B. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos encontrar a imagem. Como é que nós vamos encontrar a imagem? Nós vamos utilizar essa regra de relacionamento aqui, ó, que é y é igual a x mais 1. Então nós vamos pegar o y vai ser igual a um elemento mais 1. Então começa. F de menos 2, que é o primeiro elemento, vai ser igual a menos 2, substituindo o x, mais 1, que é igual a menos 1. E f de menos 1 é igual a menos 1 mais 1, que é 0. O f de 0 é 0 mais 1. 0 mais 1 igual a 1. O f de 1, 1 mais 1 igual a 2. F de 2 é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. O f de 3, que é igual a 3 mais 1, é igual a 4. E no final, o f4, que vai ser o 4 mais 1, igual a 5. Portanto, a imagem de y igual a x mais 1 é o conjunto de imagem da função menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Como vocês puderam observar, o 6 do contradomínio aqui sobrou. Tá vendo? Não faz parte da imagem. Por quê? Porque ele não teve relacionamento. Não teve nenhum relacionamento com nenhum outro elemento do domínio. Ok, pessoal? Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre um estudo mais aprofundado. Bom, o estudo do domínio de uma função é os casos em que o domínio não está evidente. Exemplo 1. Qual o domínio da função f de x ou y, né? Tanto faz, igual a 1 sobre 2x. Vamos pensar um pouco? Imagina o seguinte, esse 2x, ele pode ser igual a 0? Não, porque nenhum número é divisível por 0. Então, qual é a primeira evidência que a gente tem? Olha só, pelo fato de 2x estar no denominador e como o denominador tem que ser diferente de 0, logo nós temos que 2x é diferente de 0. Consequentemente, x é diferente de 0. Portanto, nessa função, o domínio da função é o conjunto de todos os elementos dos conjuntos dos reais, exceto o 0. E nós vamos ter a notação da seguinte maneira. Pode ser o domínio da função é igual
ao conjunto dos reais menos o zero, ou ainda pode ser o domínio da função é igual a x que pertence a R, tal que x seja diferente de zero, ou ainda nós podemos falar que o domínio da função é igual ao conjunto dos reais com asterisco, que representa o que não tem o zero. Vamos para o exemplo 2. Explicite o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de 3x menos 12. Vamos pensar um pouco. Qual a condição que nós temos que ter para poder ter uma raiz quadrada no conjunto dos reais? Ele não pode ser negativo, tá certo? Então, qualquer número que eu colocar ali no x, ele tem que ser maior ou igual a zero, concorda comigo? Então, nós temos que definir o quê? Que a raiz quadrada de 3x menos 12 só é possível no conjunto dos números reais se o valor 3x menos 12 for maior ou igual a zero. Bom, agora nós temos aqui uma inequação, uma desigualdade. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos passar o que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. Nós podemos fazer isso diretamente, passando 3x e o 12 para o outro lado. Mas vamos utilizar uma outra manobra algébrica. Vamos eliminar o 12 aqui, de que maneira? Zerando o 12. Como é que nós vamos zerar o 12? Ora, se nós temos menos 12, é só somar mais 12 que a gente zera. Concorda comigo? Então nós vamos colocar 3x menos 12 mais 12. Só que como nós fizemos isso do lado de cá, do lado de lá nós temos que colocar mais 12 também. Então vai ficar 0 mais 12. Aí nós vamos ter somar 12 em cada membro da equação, nós vamos ter que os 3x menos 12 mais 12 é maior ou igual a zero, mais 12. Logo, elimina-se os 12, vai ficar que 3x é maior ou igual a 12. Bom, vamos pensar um pouco. O que a gente precisa fazer aqui agora? Nós precisamos eliminar esse 3 aqui. De que maneira? Ora, está vendo que são os números 3 e 12 fazem parte da tabuada do 3, então nós vamos trazer esse x para 1. De que maneira? Dividindo por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Só que nós vamos dividir o 3, nós temos que dividir o 12 também. Então, vamos lá. Vamos simplificar dividindo ambos os membros. Então, 3x dividido por 3 vai ser maior ou igual a 12 dividido por 3. 3x dividido por 3 dá x. 12 dividido por 3 dá 4. Portanto, x maior ou igual a 4. Então, nós temos na anotação que o domínio da função, onde x pertence a R, tal que x seja maior ou igual a 4. Mas será que nós estamos certos? Vamos pensar um pouquinho. Vamos tirar a prova disso aí. Como é que nós vamos tirar a prova disso aqui? Ora, vamos substituir o x aqui por uns números menores do que 4, para a gente ver se realmente ele vai estar impedido, tá certo? Então vamos lá. Se o x for igual a 3, então nós temos que raiz de 3x menos 12 vai ser igual a 3 vezes 3 menos 12. 3 vezes 3, 9. 9 menos 12 dá 3, menos 3. Menos 3 não existe no conjunto dos números reais. Raiz de menos 3, lógico. Raiz de menos 3 pertence ao conjunto dos números complexos. Consequentemente, não pertence ao conjunto dos números reais. Vamos substituir o x agora por um outro número. Vamos lá. Se x for igual a 4, então nós teremos que 3x menos 12, raiz de 3x menos 12 vai ser igual a raiz de 3 vezes 4 menos 12, o que vai dar a raiz de 0, que já pertence aos conjunto dos números reais. Exemplo 3. Calcule o domínio da função f de x igual raiz quadrada de 2 menos x sobre raiz quadrada de x mais 1. Vamos pensar um pouco? Veja, nesse caso aqui nós temos restrições tanto no numerador quanto no denominador. Então nós vamos calcular as restrições da seguinte maneira. Nós vamos fazer que 2 menos x tem que ser maior
ou igual a zero. Por quê? Para não ficar negativo na raiz quadrada, que não pertence ao conjunto dos números reais. Então, neste caso, temos que 2 menos x maior ou igual a zero, pois o conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de um número negativo. Vamos dar sequência aí na equação? Vamos colocar aqui, olha. Se 2 menos x é maior ou igual a zero, a gente vai passar o 2 para lá, ele passa negativo, e aqui fica menos x maior ou igual a 2. Nós temos que fazer, para acertar isso aqui, multiplicar por menos 1. Se a gente multiplicar ambos os lados por menos 1, nós vamos ter que x vai ser positivo e 2 positivo. Só que, pela regra, quando se inverte o sinal de ambos os lados, inverte-se também o sinal de maior ou menor. Nesse caso aqui, ele era maior ou igual, passou a ser menor ou igual. É o que eu falei aqui. Quando nós multiplicamos uma desigualdade por menos 1, não podemos esquecer de inverter o sinal da desigualdade. Ok? Vamos agora para a equação número 2, que era x maior do que 1, x mais 1 maior do que 0, no denominador aqui, ó, x mais 1 tem que ser maior do que 0. Por que maior do que 0? A mesma coisa, porque não pode ter número negativo numa raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais. Eu estou martelando isso para você não esquecer. No conjunto dos números reais não existe raiz quadrada negativa. Existe nos conjuntos complexos, mas isso é uma outra aula, outra história. Então vamos lá. Nesse caso aqui nós temos duas restrições para x mais 1. A primeira, para x mais 1 ser diferente de zero. Por quê? Porque ele está no denominador, então não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. E a segunda, ele tem que ser maior do que zero, porque está dentro da raiz quadrada. Se você colocar um número menor do que zero, vai ficar menos 1 mais 1, vai ficar zero. Então não vai dar. A raiz quadrada de zero vai dar zero, e vamos cair nesse problema aqui, que está no denominador. Então ela tem que ser maior do que zero. Não pode ser igual a zero, nem menor que zero, somente maior do que zero. Vamos dar a sequência nessa equação aí, e vamos passar o x mais 1. Nós vamos transformar, vamos passar o que é número para lá e o que não é número para cá. Então nós vamos ter que, no final das contas, x vai ser maior do que menos 1. Então vamos lá, estudando a interseção entre a primeira, que é x menor ou igual a 2, e a segunda, que é x maior do que menos 1. Então observe, nós temos aqui uma reta e o ponto menos 1, aí vem aqui o 0, o 1 e o 2. Mas como nós estamos mexendo só com esse 2 e com menos 1, vamos só colocar os dois na nossa reta. Na primeira equação, diz o quê? Que x tem que ser menor ou igual a 2. Veja, nós estamos aqui com o intervalo fechado. Por que o intervalo está fechado? Porque ele é menor ou igual. Se ele fosse somente menor, o intervalo seria aberto. Mas nesse caso aqui, é menor ou igual. Então ele é menor ou igual a 2 e infinito. Está vendo essa parte vermelha aqui, ó? Infinito para trás. Na equação número 2, x maior do que menos 1, nós temos que começa aqui o intervalo aberto em menos 1, porque é maior que menos 1, não é maior e igual. E vai ao infinito. Tá vendo? Esse vermelho significa que vai até o infinito. Aí nós vamos fazer a interseção entre os dois, nós vamos encontrar que o x vai estar entre o intervalo aberto menos 1 até o intervalo fechado número 2. Essa parte azul aí que a gente está vendo. Tá certo? Portanto, o domínio da função vai ser x que pertence ao R, tal que o x está entre menos 1 e 2. Pensem sempre assim, ó. O x está entre menos 1 e o 2. Por quê? Porque menos 1 é menor que x e x é menor ou igual a 2. Ok? Muito obrigado.
Na próxima videoaula nós vamos falar sobre função injetiva ou injetora, função sobrejetiva ou sobrejetora, função bijetiva ou bijetora, função composta. Falando sobre função inversa. Até a próxima aula e muito obrigado.